Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 274 e minguando até 1016 dias. 14 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Movimento das línguas, movimentos das línguas, gloriado com o anticristo, sétima parte. Isso é interessante que vocês acompanhem os outros blogs que eu que, né, antes desse, eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo. É importante cada coisa que está sendo dito para que nós possamos alinhar as nossas expressões. É muito importante isso. Se vocês fizerem isso, vocês deixam de ser uma vítima social. Se inscreva neste canal, né, e sinalize esse vídeo, pois isso é importante. Vamos entrar nesse outro contexto, né? Nos blog anterior estava tendo dito sobre os tempos. O Cristo é dividido, o plano de Deus é dividido em dois, né? Sendo criação e formação. Sendo na criação ele tem a glória e na formação ele tem o Cristo. Deus tem esses dois planos, certo? Um para a sua glória e outro para o Cristo. Esses dois são de Deus, certo? O Cristo, ele vai dividir em três tempos. Dentro dele ele vai ficar dividido em três tempos. O que seriam esses três tempos? Né? Antes do sacrifício do corpo vivo, né? E no corpo presente, né? Naquele tempo, no corpo presente, no todos presença do corpo, isso representa um tempo, né? Às vezes aquele tempo marcava um tempo, esse tempo marca os nossos corpos. Sempre quando ele está presente, ele marca um tempo presente, porque a presença do corpo, ele traz uma ideia de vida. A ausência dele traz uma ideia de morte. Então, a gente entendemos isso. Quando o corpo está presente, ele representa um tempo determinado, certo? Que esse corpo, ele está presente, né? Se ele não estiver presente, se nós estiver falando do passado, de corpos que não estão presentes, então nós estamos falando de um outro plano espiritual. Mas quando o corpo está presente, antes representa um tempo, na presença do corpo representa outro tempo, e depois vai representar uma consciência para esse corpo presente, né? Para esse corpo presente. No corpo presente, depois do corpo presente, ele vai representar a consciência do bem e do mal. O terceiro tempo, por exemplo, que vai se aplicar o futuro, ele vai trazer um tempo para Deus, não para nós, mas para Deus ele vai trazer um tempo que todos os corpos já estão formados e que todos têm a consciência da palavra da vida e que todos eles vão poder trabalhar não a consciência da morte nessa ausência que nós estamos vivendo para trás, porque essa ausência ela dá uma ideia de espiritualidade e morte. Esse presente vai trazer uma consciência da vida, ela já vai trazer para nós uma consciência da vida. E nós vai poder ter consciência. Aí nós vamos viver tempo no Cristo conscientizado sobre o que já passou, a morte, e o que já vai vir, a consciência da vida. A consciência da palavra da vida na presença do corpo. E muitas das vezes é isso. A gente entende dessa forma. Espírito, corpo
e espírito para a consciência. É assim que a gente entende. Espírito para a direita, corpo e espírito para a esquerda, né? Existe várias ideologias sobre a esquerda, o espírito que vai para a esquerda, né? Que vai para as consciências dos corpos, vai para o relacionamento social, né? Vai para um monte de coisas. Mas geralmente as inconsciências elas habitam com esse corpo aqui na falsidade, tá? As inconsciências elas habitam dentro desse corpo no presente, na falsidade. Ela traz uma ideia do passado e das pessoas que já estão mortas, traz aquela ideia, emoção, naquelas negação e traz para eles como verdade. Eles deixam de viver a vida deles para representar uma orgia negativa que já não vai servir nada para ele. Eu acredito que muitas pessoas, seja consciente ou inconsciente, fazem um bom trabalho. Porque o que seria esse bom trabalho? Você manter tudo unido pelo Cristo, certo? Isso vai formar todo mundo, forma todo mundo, fica todo mundo junto aí que vai vir o juízo de Deus, fica todo mundo junto. Aí, irmãos, nada fica perdido. Todos que foram atirados a esse trabalho foram aproveitados, nada foram perdidos. Vocês compreendem, todos os seus trabalhos são produtivos, mas até então a gente entenda que essas ideias, ao mesmo tempo que ela é ruim, ela é bom. Bom seria que todos tivessem ciência, consciência. Aí não tem problema. Você vai falar de alguém porque você quer. Você vai ensinar uma ideologia para a pessoa porque você tem ciência que muitas das vezes isso não vai trazer vida para as pessoas, mas ela pode muitas das vezes pegar aquela ideia e trabalhar na consciência dela, porque dá muito certo, porque quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz de todas as formas, não existe limite para que a gente possa estar melhorando dentro da sociedade, ser uma pessoa melhor para o nosso irmão, certo? Não existe limite. Você já viu todo lugar que você vai, Deus acerca todo mundo. Não tem desculpa para você fazer o mal às pessoas. Não tem, ok? Vamos iniciar esse contexto, ok? O anticristo, ele tem várias formas de se aplicar. Primeiro podemos conhecer que Deus negou o poder e formou Cristo. E o corpo negou Cristo e formou o anticristo de um corpo comum. E de forma que Deus, ele nega o seu poder para se fazer um corpo comum. E o corpo comum nega a palavra da vida para desfazer desta vida e provocando a morte no corpo de forma consciente e inconsciente. Sendo que antes de Cristo é a glória de Deus. Depois de Cristo é o próprio Cristo. A ciência de Deus, e sendo o próprio Cristo, a ciência do bem e do mal, dos corpos de Cristo. E para um corpo comum, o anticristo se aplica antes do corpo, representando o espírito do corpo, e sendo antes a direita do corpo e a formação da palavra da vida. E depois do corpo, a consciência desta vida, e sendo mais específico, a glória de um corpo comum. Sendo esta aplicação para o Cristo, pois a glória de Deus antes do corpo representa a vida, depois do corpo, o corpo representa ele mesmo, e estando habitado na sua glória de origem. O que eu quero dizer? Na glória de Deus, antes do corpo vem a vida, certo? Mas aqui no Cristo, antes do corpo vem o Espírito, é o Espírito. Eu coloquei aqui porque nós podemos transformar esse espírito em vida. Nós podemos transformar em espírito. Como que a gente faz isso? Formando a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Eu falei para o meu irmão a palavra da vida, eu falei para ele, olha, qualquer coisa que seja verdade, qualquer coisa que possa conscientizar, que pode dar uma harmonia para o meu irmão, é a consciência do corpo, como significa que eu estou restaurando a minha origem, eu estou restaurando a minha palavra da vida. Mas até então, esse aqui é um espírito,
aqui é um espírito, porque ele está habitado no Cristo. Ele é espírito aqui, ele é espírito aqui. Certo? E esses são os tempos de Deus, tempo de Cristo. Antes do corpo, esses são o tempo de Cristo. Antes do corpo, ele é espírito, no corpo, ele é corpo, e aqui ele é, né, a consciência desse corpo. Aqui em três tempos, certo? Depois se conheceu todas as coisas, toma consciência, todo mundo vai ser gloriado com Cristo. Hoje nós estamos sendo gloriados com o anticristo, é bom que vocês entendam isso. Mas esse é espírito, mas você, com a palavra, você pode fazer dele uma origem, você pode se ter consciência nele. Mas aí na glória de Deus é vida, aqui no Cristo é espírito, né? Na glória é vida, aqui no Cristo é espírito, ok? Entenda isso, é muito importante. Entretanto, podemos conhecer que há dois tipos de servo em um que serve à espiritualidade de Cristo, e sendo este consciência de Cristo, e sendo este gloriado com Cristo. A espiritualidade, ele reflete na sociedade apenas a sabedoria, enquanto a carnalidade, ele é a escravidão das emoções dos corpos de Cristo. Ou seja, se serve a obra do corpo, é escravo do corpo. E se serve a obra de Cristo, é servo de Cristo. E de outra forma, os corpos escravos, eles mesmos servem às vossas próprias desgraças, querendo um governo que não é dele, e sendo servos dos escravos, para possuir coisas que não pode ser possuído, pois este mesmo são espírito e não corpos. A ideia de ser servo de escravo, ele se aplica na emoção de um corpo e outro, e que se dá por interesse outro, que se dá por interesse a outro, que se toma por interesse também, fazendo isso da mesma forma, fazendo uma guerra fazendo uma guerra de emoções negada entre eles. O escravo, a maioria dos servos de Cristo, eles são espírito, então eles não habitam em corpo emocional. Essas são a consciência. No blog anterior eu tinha dito que os diabos, eles servem, né, a emoções dos outros, a carnalidade, o estado físico e emocional. Mas os demônios, eles dominam um atos espiritual, um poder celestiais, um poder celestial. Os demônios, eles não dominam, eles não se aplicam diretamente à emoção do corpo. Ele não se aplica. Quando eu digo que o escravo é servo de escravos, o que eu quero dizer? São pessoas manipuladores, e esses manipuladores, ele tem os servos deles, eles têm o servo deles. São, são servos de corpos emocionais, são pessoas que se doam para emocionalmente e se toma emocionalmente. Muito desses pessoas que têm essa ideia de governar emoções das pessoas, eles eles não são conscientes, eles não têm domínio sobre a espiritualidade verdadeira de Cristo, sobre a consciência de Cristo. Ele entra dentro desse governo como vítima, ele entra dentro dessa estrutura como vítima. E muitas das vezes ele pode ser muito útil para a sociedade. Eu vejo pessoas inconscientes fazendo os belos trabalhos, mas eles dando lugar, eles fazem inconsciente mesmo, fazendo esse trabalho bonito, muito bom. No final dá tudo certo. A princípio parece muito desonrado, mas quando você entenda que isso é um trabalho, então Deus, ele retoma, Cristo, ele toma essas complicidades, tudo para ele, tudo cai na força da união e as coisas vão chegando. Mas então, escravo de escravos são servos emocionais, são pessoas, líderes religiosos, ditadores, que fica ditando regra emocional para as pessoas e as pessoas servem aquilo como verdade. Eu já vi muitas pessoas, né, que corrupto, que serve político, que serve as suas próprias emoções, os seus próprios egos, e as pessoas aí aplaudindo ele.
né? Fazendo tudo melhor para ele só, mas as pessoas estão aí aplaudindo. Eu, particularmente, não tenho os políticos hoje que estão liderando, que estão bem acima, estão na frente com uns programas bons. Né? Eu sempre acredito que aqui no Brasil nós temos bons políticos, pessoas que conseguem articular bem esse poder que não é poder, essas negação, essas inconsciência dos corpos. Nós estamos bem em questão de política, né? Nós estamos bem de uma situação, embora as inconsciências que quer ser escravo das pessoas, quer ser escravo de alguém, porque assim, elas querem que alguém manda nela, manda na vida dela e tal. Ela não tem aquela iniciativa de desenvolver a sua consciência própria, a sua ideia própria, ele está sempre dependendo dos políticos. Como que você sabe que eles são dependentes? Todas aquelas pessoas que falem mal do político é porque elas dependem dele para viver. Ah, que o arroz subiu, que o feijão subiu e tal. Irmãos, entenda uma coisa. Quando se trata de Deus, todas as coisas é possível. Todas as pessoas têm o que merecem. Existem corpos que eles habitam como parece, eles têm um trabalho missionário no corpo. E muitas das vezes eles passam por um processo, vai passando por um processo. Por quê? Porque esse processo é necessário, necessário. Vê aí, né, hoje tem muita experiência viva aí, ó, dentro da sociedade. É um processo. Nós temos que trabalhar nossa consciência do baixo. Isso é uma coisa boa para você vir do baixo, humilhado às vezes, para você trabalhar isso. Nem questão de, né, ser ou não humilhado, porque muitas das vezes, quando a pessoa tem uma consciência boa, nenhum outro corpo tem a capacidade de humilhar. Muitas das vezes os atos conscientes, ele se permite a humilhação, ele se permite, porque isso de uma certa forma ajuda ele a desenvolver consciências dentro da sociedade, ajuda ele de uma certa forma desenvolver isso dentro da sociedade. Mas aí o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: quando você coloque a dependência de outras pessoas, é porque você é escravo dela. Você é escravo. Por exemplo, ah, você não me ama, né? Ah, o político aumentou o arroz, aumentou isso, aquilo. Todos nós temos o que nós merecemos, tá? De até certa forma, nós produzimos, cada coisa que nós produzimos são aquelas também que nós temos como o nosso ideal, só aquilo que nós produzimos. Se nós produzir, a gente temos as coisas que produzimos. É simples assim, né? Um programa político hoje não vai ausentar vocês de cumplicidades, né? Não vai ausentar, né? Se você trabalha muito, você tem muito, se trabalha pouco, você tem pouco. Se você não trabalha e quer tomar do outro, você vai gerar atos consequentes para você, né? O que seria atos consequentes? É a miséria consciente, a miséria, a pobreza emocional, né? De vocês colocar dependência do outro, né? E você não vai prosperar. Você já viu, vamos supor que tem uma pessoa que ela tem uma responsabilidade dentro da sociedade, ela tem que pagar uma passagem no ônibus. Por exemplo, ela tem o dinheiro para pagar passagem, mas não vou pagar. Ela acha que aquele dinheiro vai fazer para ela alguma coisa boa, que ela vai poder utilizar aquele dinheiro. Esse plano espiritual é muito, muito, muito bonito. Por quê? Por quê, irmão? Porque dinheiro que você ausentou, que você negou ela para a sociedade, ele não é seu. Se você sentiu necessidade de pagar, de ter que pagar aquele dinheiro, ele não é seu. Então você vai achar que você vai ter vantagem. Não vai. Você não vai prosperar com esse tipo de mentalidade. Você está demonstrando pobreza, você está demonstrando que não tem capacidade de adquirir outro dinheiro. Mas aí vê outra pessoa lá, por exemplo, vem com dinheiro e tal, aí ele vê o motorista e fala assim, não, não preciso de troco, não. Essas pessoas, elas não têm pobreza, ela não é pobre.
ela não é pobre, porque a consciência dela está tranquila, o corpo dela está relaxado, tranquilo. Ela não está olhando só os interesses, aquilo que possa dar lucro para ela. A miséria, ela vem na nossa consciência, a doença, ela vem na nossa consciência. Tudo vem pelos atos consequentes. Se você produzir, trabalhar essa consciência boa para fora, fazendo o movimento correto, você é gloriado com Cristo, você é bendito, as pessoas vão te admirar, vão te respeitar, você vai ser uma pessoa, né, que tem uma boa referência dentro da sociedade, as pessoas vão chegar, vai te pedir você emprego, porque você é uma pessoa que tem uma consciência próspera. Você não é uma pessoa que estão escondendo. Tem gente que ganha um dinheiro suado, por exemplo, outro exemplo. Vamos dar outro exemplo. Ganha um dinheiro suado, mas aí depois ele vai lá e esconde debaixo do colchão, porque a esposa dele não pode ver, porque o marido não pode ver, né? Porque a mãe não pode ver, porque o irmão não pode ver. Eu comprei um carro melhor, eu não vou mostrar isso para meus parentes porque eles não podem ver. Isso é mentalidade, são pobreza. Entende? Acha que os outros são igual você, capitalista, que tem a mente que pensa só no recurso, só no dinheiro. Nem todo mundo é assim. Irmão, quer resumir tudo isso? Entenda que o nosso corpo, ele passa. Ele é uma passagem, ele tem tempo para morrer, tempo para nascer e tempo para morrer. O que que você fez quando você nasceu? O que você fez nesse espaço de tempo vai ficar aqui, certo? Você anda aqui, então aproveita esse tempo todo que você tem no corpo para você fazer uma coisa boa, simplesmente isso. Quanto mais a sua consciência espiritual for desenvolvido pelo bem desse seu corpo, primeiramente, o seu próximo sendo você, você vai atingir todo o bem de todos os outros que estão te rodeando. Você vai entender o que é melhor para você é melhor para o seu irmão também. Você não vai criar uma indiferença. Você não vai querer ter o dinheiro do seu irmão, porque você sabe que esse espaço, ele tem que esse corpo ele tem que ser produtivo dentro dele, desse espaço. Não pode passar disso, ok? Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalizem o vídeo, que é importante. Vou fazer mais parte, né? E acompanha esse título, está muito interessante, né? Movimento das Línguas, gloriado com o Anticristo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.